A Calçada dos Gigantes na costa da Irlanda do Norte é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Reino Unido. Seus penhascos íngremes e baías profundas formam um patrimônio mundial da Unesco. O vale foi preenchido por lava até atingir 100 metros de profundidade e uma temperatura de 1200 graus Celsius. E é como tudo na vida. Se você ferver água numa chaleira, ela esfria. Durante séculos escondida sob as colinas varridas pelo vento da Irlanda, existia uma porta de pedra que ninguém conseguia explicar. Enorme, antiga e, segundo as lendas locais, movia-se sozinha. Até agora, os arqueólogos descartaram as histórias como mito. Após anos de escavações, uma equipe de pesquisadores irlandeses finalmente conseguiu abrir a entrada de pedra, aparentemente impossível, enterrada nas profundezas da terra. O que eles descobriram lá dentro deixou os historiadores perplexos, aterrorizou os moradores locais e pode reescrever completamente o que sabemos sobre a Irlanda antiga. Porque atrás daquela porta de pedra móvel havia algo que ninguém esperava encontrar, e alguns acreditam que ela nunca deveria ter sido aberta. Um turista chegou aos penhascos da Irlanda do Norte em busca de nada mais do que um pôr do sol perfeito. Seu drone alçou voo no céu dourado do entardecer, deslizando sobre a costa lendária e capturando as imponentes colunas de basalto que fascinam os viajantes há séculos. Então aconteceu algo que não deveria ser possível. A câmera flagrou um trecho de um penhasco sólido se movendo, não desabando, não se quebrando, se abrindo. Uma enorme laje de pedra, estimada em quase 20 toneladas, deslizou lentamente para fora da face da rocha com uma precisão assustadora. Nenhuma explosão, nenhum destroço caindo, nenhum sinal de erosão. Moveu-se como uma porta escondida dentro de um dos sítios geológicos mais famosos da Terra. E atrás dela, escuridão. Não uma fenda rasa, nenhuma entrada de caverna que os turistas de alguma forma não tenham percebido. Um vazio negro, profundo e antinatural sem fim à vista. Um espaço oco onde não deveria haver espaço oco algum. Então, silenciosamente, a pedra voltou ao lugar, se encaixando tão perfeitamente que parecia que nada havia acontecido. O homem que controlava o drone não era um caçador de tesouros. Era um eletricista de 34 anos de Dublin, filmando imagens cinematográficas do litoral. Mas o que ele capturou agora suscitou questões que vão muito além do turismo ou da geologia. Porque a Calçada dos Gigantes é considerada sólida, os cientistas afirmam há muito tempo que suas 40 mil colunas de basalto interligadas foram formadas milhões de anos atrás pela lava vulcânica que, ao esfriar, formou hexágonos quase perfeitos. Um fenômeno natural. Nada artificial, nada escondido. Mas se aquela pedra realmente se abriu, então alguém ou algo pode ter construído uma porta dentro da montanha. E o que os arqueólogos irlandeses encontraram quando finalmente a abriram chocou a todos. O que o radar revelou. A pesquisadora não perdeu tempo. Correu para o local com seu radar de penetração no solo. Os mesmos penhascos que ela estudava há anos. Ela é uma das geólogas mais renomadas do mundo. Alguém que conhece essas pedras melhor do que quase qualquer pessoa viva. Ela preparou seu equipamento e começou a escanear a seção exata do penhasco onde a porta de pedra havia aparecido. O que apareceu em sua tela a fez congelar. Durante quase 2 minutos inteiros ela não disse uma palavra. O radar revelou uma enorme câmara oca escondida nas profundezas da rocha sólida. O espaço media aproximadamente 3 metros de profundidade e 7 metros de largura. Essa descoberta por si só já deveria ser impossível, mas o que havia dentro da câmara era muito mais perturbador. A varredura detectou 7 figuras altas em pé na escuridão. Cada uma media entre 2 e 2 metros de altura, muito maiores do que qualquer ser humano conhecido que tenha vivido na Irlanda milhares de anos atrás. Ainda mais perturbador, eles não estavam dispersos ou aleatórios. Estavam dispostos em uma formação precisa, espaçados exatamente a 1 metro de distância, como soldados em posição de sentido. Cada um deles estava voltado para a mesma direção para a porta dentro da Calçada dos Gigantes.
Foi aí que a descoberta deixou de ser estranha e se tornou verdadeiramente aterradora. O basalto não se forma ao redor de objetos em pé. Isso simplesmente não acontece. A única maneira de essas figuras existirem dentro da pedra sólida é se já estivessem lá enquanto a lava ainda estava líquida, o que significa que ficaram seladas por pelo menos 60 milhões de anos. Os humanos não existiam naquela época. Até os dinossauros continuavam desaparecendo. Seja lá o que fossem essas coisas, elas estavam aqui muito antes de nós. E então piorou. Elas eram quentes e tinham batimentos cardíacos. As figuras não eram de pedra sólida. No dia seguinte, outro cientista chegou com equipamentos de escaneamento mais avançados. Um geofísico de Belfast, especializado em leitura de estruturas subterrâneas. A princípio, ele trabalhou com calma e profissionalismo, mas depois de cerca de 20 minutos, suas mãos começaram a tremer, tanto que ele teve que largar o tablet. Seus escaneamentos detalhados revelaram algo profundamente perturbador. As 7 figuras eram ocas. Cada uma era uma casca com uma fina camada externa, como se algo tivesse ocupado o interior ou possivelmente ainda o ocupasse. Ainda mais estranho, o material não fazia sentido. Do que quer que essas cascas fossem feitas, jamais deveriam ter sobrevivido à lava derretida. Nada orgânico suporta temperaturas acima de 2000 graus. E, no entanto, essas formas existiam dentro de rochas que um dia foram fogo líquido seladas ali por dezenas de milhões de anos. Em 48 horas, as agências governamentais foram alertadas. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Uma agência ambiental oficial chegou e divulgou uma declaração pública descartando todo o incidente. Eles alegaram que as imagens do drone não passavam de luz e sombra. Insistiram que não havia nenhuma câmara secreta e pediram ao público que parasse de especular, mas havia um problema. O consultor principal se recusou a assinar o relatório. Testemunhas afirmam que ela analisou os dados do sonar, ficou visivelmente pálida e renunciou ao cargo na semana seguinte. Sua carta de renúncia tinha apenas uma frase. Ela disse que já tinha visto o suficiente. Logo depois, toda a área ao redor da calçada dos gigantes foi isolada com barreiras e placas de advertência. As autoridades atribuíram a culpa à erosão e a preocupações com a segurança. Mas todos os envolvidos sabiam o verdadeiro motivo. Eles não estavam protegendo os penhascos. Estavam escondendo algo. Um deles desapareceu. Uma pesquisadora retornou discretamente 4 dias após a primeira varredura. Ela não estava infringindo o protocolo. Estava seguindo-o. Comparar novos dados com resultados anteriores é padrão em qualquer investigação séria. Ela não esperava nenhuma mudança. Mas quando a nova imagem carregou em sua tela, seu coração quase parou. Uma das figuras havia sumido. Restavam apenas 6. A porta de pedra não se abrira uma única vez desde o incidente inicial. O eletricista instalara uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para o penhasco, gravando sem parar. As imagens não mostraram nenhum movimento, nenhuma mudança, nenhuma rachadura. A porta permaneceu selada o tempo todo. E, no entanto, dentro daquela câmara trancada, um dos seres de 2 metros de altura simplesmente desapareceu. Não havia poeira, nenhum detrito, nenhum túnel, nenhum indício de para onde foi. Era como se a criatura tivesse atravessado o basalto sólido. Os pesquisadores não tinham explicação. Como algo poderia se mover através da pedra sem deixar vestígios? Existiria alguma passagem secreta que o radar não conseguiu detectar? Ou estaria acontecendo algo ainda mais perturbador? Seriam esses seres capazes de atravessar a própria matéria sólida? Então veio outro choque. Eles estavam quentes e tinham batimentos cardíacos. Uma cientista diferente chegou de outra cidade para realizar testes de imagem térmica. Seu objetivo era simples: descartar o calor vulcânico ou a água subterrânea que poderiam explicar as leituras estranhas. Era uma manhã congelante de março. A temperatura do ar era de apenas 39 graus. A face do penhasco estava igualmente fria. Frio, exatamente o que se esperaria ao longo da costa irlandesa. Mas quando ela apontou sua câmera térmica para a câmara escondida,
A tela explodiu em tons brilhantes de vermelho e laranja. Dentro da sala selada, as 6 figuras restantes brilhavam com calor. Sua temperatura marcava 37 graus Celsius, quase idêntica à temperatura corporal interna de um ser humano saudável. Isso deveria ser impossível. A pedra não consegue reter esse tipo de calor por 60 milhões de anos, especialmente não cercada pelo ar gélido do oceano e rochas frias. E, no entanto, nas profundezas dos penhascos da calçada dos gigantes, algo ainda estava quente, algo ainda estava ativo, e um deles já havia desaparecido. O calor não se comporta assim. Ele se espalha, ele se dissipa, ele desaparece. As leituras eram tão precisas que a cientista chegou a perguntar aos colegas se estavam pregando uma peça nela. Os números pareciam perfeitos demais para serem reais, mas quando percebeu que ninguém estava brincando, ela silenciosamente guardou seus equipamentos e parou de responder a e-mails por 3 semanas inteiras. Então a equipe tentou algo diferente. Instalaram sensores de vibração diretamente na rocha, projetados para captar os sinais emitidos pela própria pedra. O que detectaram foi muito pior. Um pulso rítmico vinha de trás da parede constante e inconfundível. Repetia-se a cada 4 segundos. Um dos cientistas escolheu suas palavras com cuidado, mas acabou admitindo a verdade. Parecia exatamente uma batida cardíaca lenta e deliberada. As leituras térmicas também não eram estáveis. Em momentos aleatórios, as temperaturas subiam acima de 38 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit, e depois caíam gradualmente. Essas variações não correspondiam às marés oceânicas, às mudanças climáticas ou a qualquer padrão geológico conhecido. O que quer que estivesse produzindo o calor não vinha da rocha. Vinha de dentro daquelas estruturas ocas e elas estavam se movendo. A cada 72 horas, a equipe realizava novas varreduras para monitorar a câmara. O que eles viram tornou a situação ainda mais assustadora. As 6 figuras restantes estavam mudando de posição. Elas não se moviam rapidamente. Não davam solavancos nem mudavam de posição repentinamente. Mas varredura após varredura, mostrava que elas avançavam lentamente, apenas alguns centímetros de cada vez. Elas não estavam mais em formação perfeita. Agora estavam agrupadas e avançavam lentamente em direção à porta selada. Parecia menos um movimento aleatório e mais um despertar, como algo se agitando após um sono inimaginavelmente longo. Pense nisso. Esses seres estiveram selados dentro de rocha sólida por 60 milhões de anos. Eles existiam antes dos humanos. Sobreviveram aos dinossauros. Eles resistiram à deriva continental, às eras glaciais e ao surgimento da própria civilização. E agora, dentro dos penhascos da calçada dos gigantes, estão começando a se mover em nossa época. Tudo por causa do acobertamento do governo. Mais de 1 milhão de pessoas visitam a calçada dos gigantes todos os anos. Famílias passeiam pelas antigas pedras negras. Tiraram selfies. Ouviram os guias turísticos contarem histórias divertidas sobre gigantes que construíram pontes para a Escócia. Nenhum desses visitantes faz ideia do que realmente existe ali. Eles não sabem que há apenas 12 metros atrás do penhasco, escondidas na escuridão total, permanecem 6 entidades gigantescas, irradiando calor corporal para a pedra fria ao redor. E o governo tem trabalhado incansavelmente para manter esse segredo enterrado. Barreiras pesadas e placas de advertência amarelas brilhantes agora cercam essa seção específica dos penhascos. Se você perguntar a um guarda-parque por que a área está fechada, ouvirá sempre a mesma explicação. Queda de pedras, solo instável, questões rotineiras de segurança. Eles querem que pareça algo banal e comum, mas o verdadeiro motivo do isolamento do local é o que um eletricista acidentalmente capturou com seu drone. Uma das cientistas envolvidas tentou tornar a verdade pública. Ela passou meses analisando os dados térmicos, documentando as assinaturas de calor e compilando suas descobertas em um relatório detalhado. Ela o submeteu ao Conselho Geológico Oficial, convencida de que o mundo merecia saber que algo dentro da Terra ainda estava vivo. Seu artigo foi rejeitado imediatamente. Disseram-lhe que seu equipamento devia ter apresentado defeito. Seus métodos foram questionados.
Suas conclusões foram descartadas. Então, discretamente, um amigo que trabalhava naquele conselho a contatou em segredo e lhe contou o verdadeiro motivo. Ninguém queria lidar com o caos que essa informação desencadearia. Se o público descobrisse que existiam assinaturas de calor biológicas dentro de rochas de 60 milhões de anos, isso destruiria tudo o que pensávamos saber sobre a história. Estruturas científicas inteiras entrariam em colapso. Os livros didáticos precisariam ser reescritos do zero. Em abril, todos os equipamentos de monitoramento foram discretamente removidos do local. Os cientistas envolvidos foram avisados para manterem silêncio ou correriam o risco de perder suas carreiras e nunca mais trabalhar em suas áreas. Mas eis a questão: as evidências não desapareceram. Ainda está lá. Mesmo com todos os seus esforços, o governo não conseguiu apagar todos os vestígios do que aconteceu. O eletricista ainda tem as filmagens originais do drone Salvas em 3 discos rígidos diferentes escondidos em sua casa. Os pesquisadores envolvidos também tomaram suas próprias decisões discretas. Cada um deles manteve cópias secretas dos dados do sonar. E esses dados são a parte mais perturbadora de toda essa história. As leituras finais dos sensores, feitas pouco antes da remoção do equipamento, mostraram que as 6 figuras restantes ainda estavam ativas. Elas ainda se moviam, ainda pulsavam. A mais próxima da porta estava agora a poucos metros da entrada, e seu batimento cardíaco rítmico ficava mais forte a cada dia que passava. Mas há uma pergunta que se recusa a desaparecer. Onde está a 7ª? Quando a câmara foi escaneada pela primeira vez, havia 7 figuras. Agora restam apenas 6. Uma delas já desapareceu. Se escapou daquela sala selada para onde foi, como saiu, e o mais assustador de tudo, onde está agora, pode estar em qualquer lugar. Nas profundezas das águas geladas do Oceano Atlântico, escondido em uma caverna escura e inexplorada ao longo da costa, ou em algum outro lugar completamente diferente, movendo-se por lugares onde os humanos jamais pisaram. A ideia de que um desses seres ancestrais gigantescos já esteja lá fora, invisível e ativo, é arrepiante. Parece que estamos assistindo aos momentos finais de uma contagem regressiva que começou milhões de anos atrás. Gostamos de acreditar que os humanos foram a primeira forma de vida inteligente neste planeta. Gostamos de pensar que temos o controle, que a Terra nos pertence. Mas esses dados sugerem o contrário. Algo mais estava aqui primeiro. Existiram muito antes de o primeiro ser humano construir um abrigo ou acender uma fogueira. Sobreviveram ao resfriamento do planeta, a violentas erupções vulcânicas, a movimentação dos continentes e a ascensão e queda de inúmeras civilizações. E por razões que ninguém compreende, estão escolhendo agora, neste exato momento da história, despertar. O que a IA revelou. Antes que o equipamento fosse removido, uma pesquisadora tomou uma decisão desesperada. Ela reuniu todos os dados coletados, as varreduras de sonar, as leituras térmicas, os padrões de vibração e as coordenadas de movimento, e os inseriu em um sistema avançado de análise de IA, usado por universidades renomadas para estudar anomalias geológicas. Ela esperava que a IA encontrasse erros. Esperava alertas sobre dados corrompidos ou equipamentos com defeito. Essa teria sido a explicação mais simples. Em vez disso, o sistema processou tudo em menos de 4 minutos e apresentou resultados que deixaram toda a equipe em silêncio atônita. A ITA confirmou que o pulso rítmico de 4 segundos não tinha origem geológica. Comparou o padrão de vibração com um enorme banco de dados de mais de 200 mil fenômenos naturais conhecidos, incluindo movimentos de maré, atividade sísmica e fluxo de água subterrânea. Não houve nenhuma correspondência. A conclusão foi direta e profundamente perturbadora. Esse padrão não era natural, era biológico. Mas essa não era a parte mais perturbadora. A IA foi além, cruzando as leituras térmicas com os dados de movimento coletados durante esses intervalos de 72 horas. Ela mapeou a trajetória de cada figura e projetou para onde elas iriam em seguida. Os resultados foram arrepiantes. As figuras não se moviam aleatoriamente.
Elas avançavam em uma sequência deliberada e coordenada como se estivessem seguindo um plano estabelecido há muito tempo. Então o sistema descobriu algo ainda mais alarmante, algo oculto nas profundezas dos dados do sonar que nenhum ser humano havia notado. Sob as figuras esculpidas no chão da câmara havia marcas, padrões geométricos gravados diretamente no basalto. Não eram formas aleatórias, não eram fraturas naturais na rocha. A IA as identificou como uma sequência repetitiva, um sistema estruturado, regido por regras matemáticas, possivelmente uma linguagem. O sistema não conseguiu traduzi-la. Nada em qualquer banco de dados humano conhecido correspondia aos padrões. Mas chegou a uma conclusão com 94% de certeza: as marcas eram intencionais. Eram inteligentes. Eram consistentes. Foram criadas por algo que compreendia geometria em um nível que rivaliza com a engenharia moderna. Quando o pesquisador compartilhou esses resultados com o resto da equipe, um deles desabou completamente. Porque isso significava que os seres dentro da rocha não tinham simplesmente sobrevivido ali por 60 milhões de anos. Eles se comunicaram, deixaram mensagens, fizeram planos. Não estavam presos, estavam esperando. A resposta final da IA foi uma única linha, uma que ninguém na equipe conseguiu esquecer. Após analisar todos os dados disponíveis, padrões de movimento, taxas de escalada térmica e trajetórias projetadas, calculou-se uma janela de probabilidade para o que descreveu como um evento significativo na entrada selada. O período estimado situa-se nos próximos meses. Os pesquisadores imprimiram o relatório, fizeram cópias. Depois ficaram de braços cruzados enquanto cada equipamento era desmontado e removido. O local foi lacrado e a explicação oficial, firmemente estabelecida. Mas a IA não mente. Ela não tem uma carreira a zelar. Não teme pressão política ou consequências. Ela apenas lê os dados e os dados indicam que algo está por vir. Mas aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta: o que acontece se aquela porta de pedra se abrir novamente. Porque, de acordo com as varreduras térmicas, os padrões de movimento e os estranhos pulsos sísmicos agora registrados sob a calçada dos gigantes, muitos pesquisadores acreditam que isso nunca foi um evento isolado. Foi um ciclo, um mecanismo, algo projetado para abrir e fechar até o momento certo. E esse momento pode ser agora. As 6 figuras detectadas atrás daquela câmara vulcânica oculta não estão mais imóveis. Suas assinaturas térmicas se intensificaram, suas posições mudaram. Eles parecem estar mais perto da entrada do que antes, como se o que quer que estivesse adormecido sob aquelas antigas colunas de basalto estivesse lentamente despertando. É aí que o verdadeiro medo começa. Porque se aquela câmara se abrir novamente, esses seres não entrarão no mesmo mundo que conheciam. Eles emergirão em um planeta transformado além do reconhecimento. Novos oceanos, novos continentes, novos céus e uma espécie que se autoproclama governante da Terra, nós. Eles são perigosos, são inteligentes, lembram-se de um mundo que existiu antes da história da humanidade, antes dos mamutes, antes mesmo dos primeiros mamíferos verdadeiros caminharem sobre a Terra. Ninguém sabe. E essa incerteza é mais aterradora do que qualquer resposta. Durante séculos, a humanidade tratou a história antiga como algo morto, enterrado sob pedras, aprisionado em fósseis, trancado dentro de mitos esquecidos. Mas e se a história nunca tivesse morrido de verdade? E se ela estivesse apenas adormecida? Um dos arqueólogos envolvidos na investigação disse algo que ainda assombra todos que o ouviram. Costumamos pensar no passado como ruínas, mas e se o passado estiver à espera? E se ele se lembrar de nós e souber que é hora de voltar?